meu pai detestava crente, odiava. Se ele falasse a palavra crente, ele cuspia no chão de debochado que era. E ele foi trabalhar do lado de um crente cheio do Espírito Santo. E quando ele chegou para trabalhar, esse crente foi o que melhor recebeu ele. Cumprimentou ele. O apelido dele era Dinho. Ele disse: ô seu Dinho, foi Deus que botou o senhor para trabalhar aqui perto de mim. E meu pai disse: por que foi Deus? Ele disse: não, porque eu creio em Deus. Aí meu pai perguntou se ele era católico. Ele disse: não, eu sou crente em Jesus, sou da Assembleia de Deus. Aí meu pai cuspiu no chão. Disse: olha, seu crente enjoado, tu não fala mais comigo, eu detesto crente. Ele sorriu e disse: mas eu amo o senhor, seu Dinho, eu amo os católicos. E eu sei que foi Deus que botou o senhor aqui para trabalhar comigo. E o meu pai fazia de tudo para não ter amizade com o seu Maneca, mas o seu Maneca era muito crente, muito querido. Aí o meu Maneca levava para a hora do lanche uma fatia de pão de milho que a mulher dele fazia e oferecia para o meu pai. Outro dia levava uma banana, outro dia um pedaço de cuca, um pedaço de bolo, e meu pai não queria. Mas até um cachorro brabo, com carinho, um pedacinho de carne hoje, amanhã outro, você conquista. Imagine um ser humano, se você for cheio do amor de Jesus. Não tem quem você não conquista. E mesmo sem querer, o meu pai começou a gostar daquele crente, porque o crente não desistia dele. E meu pai contava que chegava na hora do almoço, ele almoçava, e o seu Maneca já vinha pro lado dele conversar com ele, falava de Jesus. E o seu Maneca tinha o cabelo bem cacheado. Meu pai acendia um cigarro, tragava bem fundo, aquele italiano debochado, e soprava fumaça no meio do cabelo do irmão Maneca, saía pelo menos cachinho no cabelo dele, para ver se o crente perdia a paciência e brigava com ele, que ele era um brigão. Aí o seu Maneca sorria. Olha que coisa linda, o crente cheio do Espírito Santo, né? Sorria e olhava para o meu pai encrenqueiro, perturbado, e dizia: ah, seu Dinho, como Jesus te ama. Ele te ama tanto que ele me faz te amar, rapaz. E um dia Jesus vai te pegar de jeito, seu Dinho, tu vai ser mais crente do que eu. E meu pai debochava dele. Passou um tempo de tanto o seu Maneca convidar meu pai para ir um sábado na igreja ou um domingo. Meu pai não tinha família, não tinha ninguém em Joinville. Um dia concordou de almoçar na casa do seu Maneca e fez um trato com ele. Disse: sábado eu venho almoçar com a minha mulher, então, com a sua família, seu Maneca. Vamos fazer um trato então para nós ser amigos. Eu vou sábado à noite na tua igreja, a única vez que eu vou botar os meus pés dentro dessa igreja de crente. E nunca mais tu me convida. Vamos ficar combinado assim? O irmão Maneca disse: então tá bom, seu Dinho, tu vai uma vez na minha igreja. Se Jesus não falar contigo, se Jesus não te tocar na minha igreja, nunca mais tu precisa ir. Então tá bom. Mas ele não contou para minha mãe, que também odiava crente. Foram almoçar, terminou o almoço, ficaram por ali, tomaram café da tarde. Quando deu 6h30, saíram de bicicleta. Naquela época, né, ninguém quase tinha carro. Minha mãe na garupa da bicicleta do meu pai, do lado do seu Maneca, foram conversando, e ela não sabia para onde é que estavam indo. E eles foram parar no centro da cidade, na Avenida Getúlio Vargas, onde tinha a primeira igreja Assembleia de Deus aí do Templo de Madeira. E quando eles pararam na frente da Assembleia de Deus, a minha mãe conta que ela quase arrancou a calça do meu pai, de tanto puxar a cinta dele e dizer: o que que nós estamos fazendo aqui na igreja dos crentes? E aí ele disse: Sena querida, tu sempre me obedeceu, pelo amor de Deus, tu não me envergonha agora na frente do seu Maneca, Sena. Entra comigo, porque esse crente enjoado não para de me convidar para ir na igreja dele. E eu fiz uma proposta para ele, Sena, que nós vamos só hoje nesse culto. Nunca mais nós botamos o pé aqui, Sena. Então vamos entrar logo nesse culto desse crente enjoado e vamos fazer o que ele quer, e nunca mais eu venho aqui nem te trago. E a minha mãe entrou braba, bicuda, mas entrou junto com ele. E era culto de ensino, terça-feira à noite, de porta fechada. Mas o irmão Maneca falou pro porteiro: vocês têm que deixar esse italiano entrar. Faz quase 5 meses que eu oro por ele e convido para vir na igreja. Aí meu pai entrou, sentou com o seu Maneca, e o pastor pregava, irmão, daquele pirão para crente, sabe, aquela mensagem forte: conhecereis a verdade vos libertará. E o pastor começou a falar que a verdade de Cristo tem que transformar o cristão. Começou a falar dos vícios, dos mau hábitos, e chicote. E o meu pai começou a ficar encantado com aquela palavra. É por isso que eu amo a palavra da verdade, irmão. Você não precisa adoçar o evangelho. Fala a verdade, prega a verdade, cheia de amor, que o Espírito Santo é que convence o coração. Quando o pastor estava indo para encerrar o sermão, mas não tinha acabado a pregação ainda, o Espírito Santo pegou meu pai de tal jeito lá no banco que ele não aguentou mais, levantou corredor afora da igreja, chegou lá na frente do púlpito, o pastor pregando ainda. Ele disse: ô seu pastor, dá licença. O pastor parou de pregar e disse: pois não.
Ele disse: se é verdade que esse Jesus que tu está pregando aí é poderoso dessa maneira, que transforma e que liberta, então eu quero aceitar esse Jesus, e a partir de hoje eu quero ser um crente liberto. Porque o Jesus que eu conheci até hoje não me libertou. Eu fumo 3 carteiras de cigarro, eu bebo, eu sou viciado em bocha. Ele saía para jogar sexta-feira, voltava segunda, e se a minha mãe falasse alguma coisa, ele dava na cara dela. Ele disse: o Jesus que eu conheço nunca me libertou, mas o Senhor está dizendo que esse Jesus aí é poderoso. Então se o Jesus dos crentes faz isso, eu quero ser crente. Minha mãe levantou, veio correndo, ajoelhou do lado dele e disse: o que tu está fazendo aqui, seu doido? Tu não disse que nós só não vinha no culto? O que tu está fazendo aqui dizendo que quer ser crente? Ele olhou para ela e disse: Tiana, eu não sei tu, mas esse Jesus aí que esse pastor está pregando é muito poderoso. Estou sentindo um arrepio do pé à cabeça desde a hora que esse homem começou a pregar. Eu nunca senti o que eu estou sentindo aqui nessa igreja. Se tu não quiser, tu não precisa ser, mas eu quero aceitar esse Jesus. Eu não vou sair daqui sem Jesus. Minha mãe orou do lado do meu pai. Ela conta até hoje que ela orou e disse assim: Jesus dos crentes, se tu é real e poderoso, como esse pastor acabou de pregar, se tu libertar o meu marido do cigarro, da bebida e do jogo, e ele não fizer mais isso, a partir de hoje eu vou te servir de todo o meu coração. Enquanto eu viver, eu vou te servir, vou te adorar, se tu é real e libertar o meu marido. Papai levantou, quando chegou na porta da igreja, uma maneca esperava ele com um sorriso nos lábios. Abraçou ele e disse: paz do Senhor, irmãozinho. Eu disse que Jesus ia te pegar de jeito e tu ia ser mais crente do que eu, rapaz. Aí papai olhou para o irmão Maneca na porta da igreja ainda e disse: escuta aqui, seu Maneca, como é que faz para receber esse poder que esses crentes têm, essa linha?